Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Max Silva, sou professor de informática básica. Nessa aula iremos abordar o tema hardware. Nela iremos falar o que é um hardware, o que é um software, qual a diferença entre os dois e quais os tipos de hardware e como eles são definidos. Por fim, iremos abordar as unidades de medida dos computadores. Todo o material com essa apresentação de slides, links de vídeos e referências serão disponibilizados junto com este vídeo. Após esta videoaula, faça o exercício referente a ela. Lembre-se, valerá nota para a disciplina e atente aos prazos. Vamos à aula? Pessoal, conforme a aula anterior, eu coloquei mais um vídeo da série Byte in Bits, feito pela TV Escola e Ministério da Educação. A série conta um pouco da história dos computadores e mostra como funcionam suas principais partes. Ela explica também a diferença do digital e analógico e dá a importância da boa organização dos arquivos. Fala sobre a rede de computadores e a internet. Neste vídeo, o segundo da série, Hardware e Software, é abordado de como trata das funções dos componentes internos e externos do computador, dentre eles a memória, a placa-mãe, mouse e teclado. Para terminar, o vídeo mostra a essência do computador, o software, tá? Pessoal, veja bem, nessa videoaula eu vou tratar do hardware, tá? Obviamente, eu vou definir com vocês aqui o que é hardware, o que é software e qual a diferença entre os dois, mas o foco maior vai ser hardware. O vídeo ele trata do hardware e do software, beleza? É interessante também passar para vocês que vai ter perguntas e respostas a respeito do vídeo, tá? Pessoal, antes de qualquer coisa, é interessante definir com vocês qual a diferença entre o hardware e o software, tá? Que é as duas partes básicas do computador ou que ele é formado, beleza? Nesse sentido, a gente tem aqui que hardware é a parte física do computador, ou seja, os conjuntos ou aparatos eletrônicos, as peças de modo geral do computador, tá? A palavra hardware pode se referir também a um conjunto de equipamentos acoplados ou reunidos, né, de alguma forma, por algum tipo de processamento computacional. Já o software é a parte lógica do computador, é a manipulação, as instruções de execução, redirecionamento, execução de atividades lógicas da máquina, tá? O software também pode ser entendido como a mente, que comanda a máquina composta por elementos que não são palpáveis. Nesse sentido, você tem aqui o hardware como o corpo e o software como a mente, né? A parte lógica, né? Aquilo que a gente não pode tocar. Um outro conceito importante sobre software é que ele pode ser dividido em duas classificações, tá? A primeira é o software de sistemas, que permite ao usuário interagir com o computador, as suas partes físicas, né, como firmware, DAW, etc. E a segunda parte, software de aplicativos, que permite, através de seu uso, o usuário faça tarefas específicas, por exemplo, editor de texto, planilhas, etc. Pessoal, entenda aqui usuários como eu e você, aquela pessoa que mexe no computador, que manipula o computador, tá? Nós somos usuários, beleza? Ó, uma definição que eu sempre falo aos meus alunos, né, bem show de bola, é que o hardware é tudo aquilo que pode quebrar, que pode chutar. Uma analogia de novo, né? Pode ser a parte física do corpo. E o software é aquela parte que você não pode tocar, tá? Que podemos interagir com eles através do hardware. Por exemplo, aqui o sistema operacional, nessa imagem, tá? Estou mostrando para vocês aqui, essa imagem aqui. E também o WhatsApp, que está aqui do lado, tá? Então veja, eu não posso tocar no WhatsApp e nem no sistema operacional, tá? Mas eu posso interagir com ele através do hardware, através do teclado, através do mouse e assim vai indo. Tudo bem? De início, como eu falei para você, essa aula aqui vai estar focada mais no hardware, tá? Na próxima a gente vai falar um pouco sobre software e classificar quais são os tipos de software, etc. Nesse sentido, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é sobre o gabinete. O gabinete é a parte mais importante, pessoal, do computador. Podemos dizer que o gabinete é o computador propriamente dito, tá? Nele há vários componentes que podem fazer o processamento das informações, ou seja, do software, né, de modo geral. Agora, atenção, viu, gente? Muita gente chama, até mesmo programadores, etc., o gabinete de CPU, tá? No caso, o gabinete é essa partinha aqui que você consegue reunir vários dispositivos aqui para montar o computador propriamente dito. Já a CPU, ela está dentro do gabinete, tá? Lá na placa-mãe. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. O hardware, tá? As partes físicas do computador de modo geral, a gente pode dividir basicamente em monitor, tá? Que está aqui. Que ele mostra as respostas do computador que nos dá, é o principal meio de comunicação entre o ser humano e o computador, tá? É o periferia de saída, tá? Vou falar um pouco mais sobre o periferia de saída com vocês daqui a pouco. O teclado é um conjunto de teclas que opera o computador, que você consegue manipular o computador de alguma forma, é o periférico de entrada.
E o mouse, tá? Que é através dele que você controla as setinhas que aponta dentro do computador, na tela de modo geral, tá? E também o periférico de entrada aqui. Aqui está o mouse, tá, gente? E aqui nós temos o teclado. Pessoal, é importante que vocês tenham ciência de como que funciona dentro do gabinete, tá? Quando eu falo gabinete, eu estou pensando aqui no computador desktop, tá? Mas no laptop é a mesma coisa, o mesmo conceito, tá bom? Então, dentro do gabinete é encontrado vários componentes, como memória, processador, disco rígido, todos eles diretamente ou diretamente ligados à placa-mãe, tá, gente? A placa-mãe é uma grande placa de circuito onde estão encaixados os outros componentes. A placa-mãe recebe o processador, as memórias, os conectores do teclado, mouse, impressora e muito mais, tá bom? Aqui tem uma imagem, né, da placa-mãe e você tem os componentes e barramentos, tá? Se a gente tivesse pessoalmente, eu iria mostrar para vocês aqui uma placa-mãe física, tá? A gente ia poder definir alguns componentes, por exemplo, aqui é a ponte sul, tá? Aqui é a AGP, aqui é o slot PCI, tá vendo? O chipset do seu computador, tá? Aqui é onde você consegue colocar os disquetes, por exemplo, conectar os disquetes, conectar, aqui você conectaria o disco rígido, tá bom? Nessa pecinha aqui, tá? Eu costumo dizer para os meus alunos que isso aqui é a parte fêmea, né? O antiburro, né? É a parte fêmea que vai encaixar o macho, que é o dispositivo que vai conectar nele de modo geral, tá? Os periféricos de modo geral. Aqui, por exemplo, a gente tem o socket do processador, tá vendo? Nessa parte aqui, e aqui que eu vou colocar o processador. Aqui tem um coolerzinho, né? Que você vai ventilar a sua máquina, tá? E assim vai indo, beleza? Pessoal, um outro fator ou um outro item importantíssimo nesse contexto de computação ou de computadores na parte física é os microprocessadores, tá? Que é um chip mais importante, tá? Porque é ele que processa todas as informações que passam pelo computador. Desde a tecla que você pressiona no teclado até o mouse propriamente dito, tá? Então, ele processa tudo na sua máquina, tudo passa pelo processador, tá? E é ele que faz todas as continhas, tá? Básicas do seu computador. Outro carinha importante é a memória RAM, tá? Então veja bem, pessoal, diferente da gente, o computador ele só consegue ter memória ou armazenar informações através das memórias RAM e ROM, tá? Pouco eu falo sobre a ROM aqui. A RAM é um conjunto de chips, né, que acumula informações que estão sendo processadas e é mais ou menos assim. É aquilo que estiver sendo processado naquele momento, tá? Então, por exemplo, se eu digito uma tecla e aparece no monitor, ele é mandado, vou falar um pouco mais sobre isso aí mais pra frente, né? Ele é mandado para o processador, e o processador, por sua vez, joga na memória RAM e depois apresenta ele no monitor, por exemplo, tá? Toda e qualquer informação que estiver sendo processada, todo e qualquer programa que estiver sendo executado está na memória RAM. Memória RAM são pequenas placas chamadas de pentes. Esses aqui são os pentes, ó. Tudo bem, gente? RAM significa em português memória de acesso aleatório, ou seja, o computador ele altera constantemente esta memória, né? Sem permissão da mesma. É o que realmente é necessário. Então, a memória RAM ela é alimentada eletricamente, tá? E seu conteúdo é esvaziado quando você desliga o computador. Toda vez que você faz algum tipo de programa, um jogo, por exemplo, você coloca ele na memória RAM. Ele é todo colocado na memória RAM para que você tenha acesso a ele naquele momento, tá? Então veja, ele é diferente da memória ROM, que você grava para sempre. Por quê? Porque quando você desliga o seu computador, ele vai apagar essa informação aí, beleza? Esse tipo de memória eu chamo de memória, nós chamamos de memória de conteúdo volátil. Uma outra memória super importante é a memória cache, tá? A memória cache, pessoal, ela está mais próxima do processador, tá? Ela está entre o processador e a RAM aqui no caso, tá? E ela é muito, muito mais veloz do que a RAM, e por isso é um pouquinho mais cara até, tá? Normalmente ela é formada por circuito dentro do próprio processador, aquele chipzinho, né? Aquele que eu acabei de mostrar para vocês, a CPU, ela tem uma memória cachezinha lá dentro, tá? É memória rápida ali, processo rápido, fazer contas rápidas, instruções rápidas ali, tá? Uma vez acessada essa informação, ela não precisa ser acessada mais uma vez na RAM. O computador vai buscá-la no cache, pois já estará lá, beleza?
Bom, um outro tipo de memória importantíssimo é do disco rígido, tá? Também chamado de HD. É nele, galera, que fica as informações referentes aos arquivos que você gravou, uma foto, um arquivo ou qualquer outra coisa. Você pode desligar a máquina, ele volta de novo pro computador quando você liga ele de novo, tá? Diferente da RAM e da cache, por exemplo, tá? Então, você grava permanentemente as informações e depois você pode acessá-las. Então, tem vários tipos de HD, tem HD magnético, tem HD elétrico, tem vários tipos, tá? Um outro carinho importante são os slots, ou seja, os espaços ou as fendas que tem na placa-mãe. É ela que permite encaixar outras placas, outros dispositivos, como vídeo, som, né, de rede, por exemplo, placa de vídeo, placa de som, placa de rede, ou até mesmo você conectar um USB ou um mouse, etc. Tá? É nesses slots ou fendas que você coloca, tá? Pessoal, eu trouxe para vocês aqui um esquema ou um esboço, porque é interessante fazer com que vocês entendam como que funciona quando eu aperto, por exemplo, uma tecla de computador ou, sei lá, mexo no mouse, o que acontece até ele aparecer no monitor, por exemplo, tá? Então eu trouxe para vocês aqui um esquema que eu tenho aqui, eu tenho o meu processador, de modo geral, a minha memória RAM, o disco rígido, que está externamente à minha placa-mãe, o monitor de vídeo também que está externo, e uma entrada de teclado ou mouse, por exemplo, tá? Então, baseado nesses esquemas, para a gente entender um pouco melhor, imagine só vocês que eu vou inserir alguma informação no computador, né? Tem um dispositivo de entrada que está aqui embaixo, tá? Por exemplo, mouse, teclado, um controle de videogame, sei lá o que, né? Mas vamos pegar o caso do teclado mesmo. Na hora que eu digito uma tecla, por exemplo, de cara, essa informação vai para o processador. Logo depois, ele joga isso lá para a memória RAM, tá? Para só depois disso jogar essa informação para o monitor, tá? Porque ele precisa gravar isso na memória rápida dele, tá? E aí, se caso o usuário quiser, de alguma forma, gravar essa informação para sempre, ele coloca essa informação no HD dele, tá? O processador vai jogar no HD dele, por exemplo, que é um disco permanente. Então, ou seja, se você desligar o computador, ele vai continuar aquela informação lá dentro, tá? Pessoal, esse diagrama aí funciona para qualquer tipo de situação, tá? Como eu disse para vocês, pode ser um mouse, um teclado, um jogo. Um jogo, por exemplo, na hora que você acessa ele, coloca no computador, ele vai direto para a memória RAM, todinho para a memória RAM. Obviamente não simples assim, né? Há todo um contexto que não é o caso, não é o foco do nosso curso aqui, tá? Mas vai jogar todas as informações de memória RAM e daí sim vai projetar a partes ou conteúdos específicos no seu monitor, beleza? Bom, didaticamente podemos definir os componentes físicos do computador como dividido em duas categorias básicas. A CPU, que é a unidade central de processamento, e os periféricos, tá? Na CPU, tudo que não for CPU é considerado periférico, tá? Que está na periferia, ao redor da CPU, ajudando ela a funcionar. Então, por exemplo, eu tenho aqui de cara os periféricos de entrada, tá? Que são aqueles que fazem as informações entrar na CPU, ou seja, tem mão única, só entra informação, por exemplo, teclado, mouse, câmera, etc. E os periféricos de saída são dispositivos que permitem que as informações saiam do computador, ou seja, vem do computador para nós, para nos comunicar com a gente, tá? Por exemplo, a impressora, uma caixa de som, um data show, né? E etc. Os mistos, ele tem o poder de ser de entrada e saída, ou seja, uma dupla, tá? Ora ele coloca informações e ora ele nos apresenta informações, né? Ou sai informações dele, né? Às vezes pode ser que não apresente, tá? Por exemplo, o disquete, você não conhece mais, que é esse carinha aqui, ó, não existe mais, tá? O USB, tá? O modem, né? Que é aquele dispositivo que o pessoal entrega para vocês lá na internet da casa de vocês, tá? A placa de rede, memória RAM, né? RAM e cache, etc. São periféricos que entram e saem informações, ou seja, que ele lê e gravam informações no computador, tá? Através da CPU. Gente, se a gente tivesse presencialmente aí, eu vou trazer para vocês agora alguns plugins ou entradas e saídas do computador. Por exemplo, se você pegar um computador aí desktop, tá? Eu tenho aqui essas duas entradas que é a entrada PS2, tá? Que você pode inserir o mouse e o teclado. Notem que o do mouse é verdinho, o do teclado é roxo, tá? Então veja, ele tem um plugzinho que aceita
inserir isso aqui. Como eu falei anteriormente, né? É anti-burro, né? Porque não tem como você errar o encaixe, tá? Nós temos uma porta serial aqui também, que é muito pouco usado hoje em dia, tá? Que você usava, por exemplo, para matriciar, preços matriciais, etc. Nós temos também o VGA, tá? O VGA é muito usado hoje em dia ainda, tá? Que vem sendo substituído pelo HDMI. O DVI, que é um HDMI, não sei se alguém já ouviu falar, né? É um pouco mais avançado aí, tá? E ele é mais avançado que o HDMI, mas não pegou muito bem no mercado. Um outro tipo importante é os USBs, que todo mundo conhece. Hoje, nessa imagem aqui é 2.0, mas hoje, se eu não me engano, está no 4.0 USB já, tá? Mais avançado. E é muito comum a gente ter acesso hoje no mercado ao 3.0. Outra coisa importante é a porta RJ45, que é feito para você conectar modem, roteador, via cabo, por exemplo, assim vai indo. Aqui no caso, pessoal, nesse último aqui, a gente tem as entradas para você colocar microfone, ou saída de som de modo geral, tá? Então aqui é a linha de entrada, aqui é a linha de saída e aqui coloca o microfone, beleza? Pessoal, então basicamente aqui nas entradas entrada e saída também tem o HDMI, como eu falei para vocês aqui, né? Nas novas portas. Essa aqui é um exemplo de uma placa um pouquinho mais antiga, tá? As mais novas já tem o HDMI já, tá? Aqui eu tenho um exemplo de um HDMI macho, tá? Aqui um fêmea e aqui um adaptador, tá? Aqui, por exemplo, entra VGA, ó, e sai HDMI, por exemplo, beleza? Pessoal, um outro ponto importante na nossa aula é trazer para vocês algumas unidades de medidas que é utilizado no computador, assim como acontece com quilo, peso, etc, tá? Centímetro, etc. Uma unidade de medida que é feita e utilizada para os computadores, tá? Então, em um computador existem vários componentes e elas podem ter unidades de medidas independentes de outros componentes. Por exemplo, o microprocessador aqui ele gira em torno de megahertz, tá? Que é a velocidade de processamento. A memória RAM ele trabalha com byte, tá? Ou megabyte, tá? Que mede a capacidade de armazenamento de memória, por exemplo, tá? O disco rígido ele trabalha com giga ou tera, né? Pode ser mega também, tá? Depende do tamanho. Capacidade dele de armazenamento de memória, de informações. O modem trabalha com kilobytes, tá? Por segundo, kilobytes por segundo, que é a velocidade de transmissão e recepção de dados na internet. E a impressora trabalha com DPI, que é pontos por polegadas. Vamos trabalhar agora um pouquinho em cima das unidades de medidas de armazenamento. Eu tenho aqui o byte, que equivale a 8 bits. Isso é importante, hein, gente? O kilobyte, que equivale a 124 bytes. O megabytes, ou MB, que tem 1024 kilobytes, ou 1.048.576 bytes, tá? O gigabytes, que ele tem por sua vez 1024 megabytes, tá? E o terabytes, que ele tem por sua vez 1024 gigabytes, e assim vai indo, tá? Pessoal, para entender melhor a aplicação das unidades de medidas de computadores, eu vou trazer para vocês um exemplo da unidade de medida referente à capacidade de armazenamento de informações. Para isso eu vou usar um exemplo simples que acontece com nossos gastos de internet, tá? Ou 3G para algumas pessoas aí, tá? Primeiramente temos que entender o básico de como os dados trafegam na rede. Vai ter uma aula sobre a internet que vamos falar mais sobre o assunto, tá? Mas, de início, pessoal, entendam que quando estamos usando a internet para acessar uma página do Facebook, Netflix, YouTube, através de nossos celulares, né, computadores, notebooks, videogame, etc., na verdade, nós estamos fazendo solicitações de nossos dispositivos, tá, para máquinas especiais conectadas em redes chamadas servidores, tá? Nesse contexto, nossos dispositivos, como computadores, notebooks, smartphones, são chamados de cliente, tá? Então, para acessar uma página, é necessário que os clientes estejam conectados ao servidor através de uma rede chamada internet, beleza? A internet, pessoal, vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas de início é uma rede de computadores interligadas, que interliga, né, em escala mundial, vários dispositivos ou vários computadores, tá? Para trocar informações. Então, se a gente quiser entender como funciona mais ou menos o acesso a uma página da internet, imagine que vocês estão no seu smartphone, por exemplo, tá? E que é um cliente nesse contexto, e nele você precisa acessar um aplicativo chamado navegador de internet, tá? Ou, como alguns chamam aí, de browser, tá?
Desse modo, solicitamos o acesso à página digitando o endereço do mesmo. Nesse caso, estou usando o www.lojamax.com.br, tá? Aí o seu navegador, ele vai formatar a solicitação e vai fazer envio para o servidor no endereço, tá? Que você informou. No caso aí, www.lojamax.com.br. O navegador, gente, ele não sabe onde está o servidor, qual é o endereço do servidor, tá? Quem dá o acesso à rede internet e ajuda a encontrar o servidor são os nossos provedores de acesso, que é, por exemplo, a Oi, a TIM, a Claro, a Vivo, sei lá, a Conexão Bahia, não importa. É eles que proveem e permitem o acesso, estou falando isso aqui bem de forma simplória, tá? Aos servidores da internet, beleza? O servidor, por sua vez, após ele receber a sua solicitação, ele procura a página que você solicitou, que geralmente está escrita em HTML, que HTML é a linguagem de marcação utilizada para a construção de páginas no web, tá? E os HTMLs podem ser interpretados pelos navegadores. Nesse caso, ele vai entregar, no caso da página do site www.lojamax.br, ele vai entregar aí a página principal do site, tá? E aí, pessoal, veja bem, o navegador, ele formata, o servidor formata a resposta em uma linguagem que o computador entende em rede e envia de volta para o navegador que solicitou. O navegador, por sua vez, recebe o código chamado de HTML, como eu falei para vocês, né, e converte no formato visual que eu e vocês entendem, tá? E mostra a telinha bonitinha, conforme está aqui, tá? Basicamente, é esse o processo. Aí você deve estar me perguntando, mas professor, o que tem a ver todo esse processo com meus gastos de internet? Gente, tudo a ver, tá? Então, imagine só vocês que toda vez que os seus clientes, que um cliente faz solicitação ao servidor, entendam clientes aqui, de novo, tá? Como qualquer dispositivo conectado à internet, né? Computador, notebook, e solicita alguma informação ou acesso a algum site ou qualquer outra coisa a um servidor, tá? Então, toda vez que você faz acesso a essa página HTML, né, ela pode vir com imagens, com texto, etc. E isso gera um custo ou um consumo de dados, tá? Que ela é medida em unidade de medidas de computadores. Nesse caso aqui, é referente à capacidade de armazenamento de informação. Beleza? Tudo bem? Pessoal, para entender melhor ainda, imagine só que vocês comprou 10 MB de internet. E aí você solicitou uma página pelo seu celular, computador, vamos botar celular, vai. Uma página que tinha 1 megabyte, tá? Você tinha 10 megas, menos 1, ficou 9 megabytes. Aí você solicitou outra página que tinha uma imagem de 1 mega e um vídeo de 5 megas. Logo, você tem 1 mais 5, 6 megas, menos 9, vai dar 3 megas aí você tem aí de internet. E aí, você solicitou também mais uma página que tinha uma imagem de 512 KB ou kilobytes. Aí complica um pouquinho mais. Se a gente pegar a nossa tabelinha aqui de unidade de medida do computador, a gente tem aqui, por exemplo, que 1 megabyte equivale a 1024 kilobytes, tá? Se a gente tem duas imagens de 512, então multiplique 512 vezes 2, que dá 1024 kilobytes, que equivale a 1 megabyte. Nesse sentido, nós temos aqui 3 menos 1 megabyte, ou seja, duas imagens de 512, nós temos 2 megas aqui, tá? Aí, imagine também que vocês solicitaram uma página que tinha um vídeo de 2 gigabytes. Se voltarmos de novo na nossa tabela, 1 gigabyte equivale a 1024 megabytes, tá? Se temos o vídeo de 2 gigabytes, então vai ser 1024 mega vezes 2, que dá 2048 megabytes. Poxa, professor, mas eu só tenho apenas 3 megas. O que vai acontecer? Pessoal, ele vai tentar gastar até o final, nesse caso aqui vai usar 3 megas desse tamanho desse vídeo todo e vai zerar. E quando zerou, ele vai dizer para você, acabou sua internet, compra de novo. Beleza? O pessoal às vezes está se perguntando, né? Pô, professor, lá em casa a minha internet é de 20 megas e nunca acaba. Pessoal, não confundam velocidade de internet com quantidade de dados para acessar a internet. Geralmente a internet que consumimos na nossa casa é banda larga, tá? Falarei um pouco mais sobre isso na aula de internet, tá? E ela é limitada aqui no Brasil. E o que compramos, na verdade, é a velocidade que os dados vão trafegar na rede. Ou seja, quão rápido nossos dispositivos, clientes, trocam informações com os servidores, tá? Nesse caso aí, 20 megas por segundo, ou seja, a taxa de transmissão. Aqui do lado, a quantidade de dados que a
a Claro está vendendo são 11 GB, tá? Então você tem 11 GB para você acessar a internet, ou seja, 11.264 megas aqui, tá? Acabou isso, acabou sua internet. Pessoal, para finalizar essa aula, eu trouxe para vocês aqui alguns dispositivos atuais aqui e outros nem tão atuais assim, tá? Alguns já até saíram de linha já. Por exemplo, aqui você tem um desktop, aqui você tem um tablet, aqui você tem um BlackBerry, um smartphone, tá? Aqui você tem um misto, tá? Entre que ele é metade notebook e é metade tablet. É um notebook aqui, tá? Isso é bem interessante. Aqui é um netbook, ele é um pouquinho menor, é um notebook um pouco menor, tá? Pessoal, nessa aula de hoje falamos o que é um hardware, o que é um software, abordamos as principais partes dos computadores, as classificamos e definimos de acordo com o seu papel na máquina e, por fim, abordamos a unidade de medida dos computadores e utilizamos um exemplo de uso com os gastos da internet móvel. Qualquer dúvida, me procure nos canais de comunicação disponíveis e não esqueça de fazer as atividades referentes. Forte abraço a todos.